Hormônio não substitui estrutura. Deixa eu te falar uma coisa olhando aqui no teu olho, ok? Você começa a sentir algo diferente. Um cansaço constante, sono bagunçado, fome fora de hora, acúmulo de gordura, letargia, menos disposição, menos vontade de fazer algo que fazia antes. E a primeira coisa que a pessoa passa na cabeça é: meu hormônio está desregulado. E pode realmente até estar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito mais profunda. Como está o seu ambiente? Você dorme bem? Você treina? Você se expõe à luz natural? Você come comida de verdade? Ou você está tentando corrigir tudo com química, enquanto mantém essa desorganização total? Você pode até usar o recurso, mas recurso não substitui eixo. O hormônio é amplificador, não é construtor de nada. E se a base está frágil, qualquer intervenção vira uma maquiagem sofisticada. Agora observa isso com calma. Você começa o protocolo, compra peptídeo, faz os exames, investe dinheiro. Nos primeiros dias sente aquela esperança maravilhosa. Mas a rotina continua igual. Vai ao mercado e compra o mesmo. Tudo ultraprocessado. Dorme tarde, não treina, não organiza a tua alimentação. Só que agora você tem uma injeção na geladeira. Remédio não é muleta, é ferramenta. Ferramenta exige construção. E quando o resultado aparece, algo estranho acontece. Você melhora. Mas no fundo, não acredita. Olha no espelho e pensa: isso não vai durar. E começa a testar. Come mesmo sem fome, come mesmo enjoado, falta treino porque o protocolo ajuda, não bebe água como sistema, bebe água como obrigação. Mudar o corpo sem mudar a mente, a emoção, as relações, a direção, é só o intervalo antes da recaída. Respira aí. Isso não é falta de hormônio, é falta de construção. Se a identidade não sobe junto, o corpo volta para o mesmo padrão antigo. O problema não é a dose, é a estrutura interna. No sistema eixo, hormônio é consequência de ambiente. Sono regula o seu hormônio, luz regula o seu hormônio, treino regula o seu hormônio, estresse desregula o seu hormônio. Se você vive inflamado, com cortisol alto, dormindo mal, sedentário, não existe protocolo que sustente isso tudo. Peptídeo potencializa estrutura, mas não cria estrutura. Hormônio acelera o que já existe. Mas se a base é ruim, ele acelera a instabilidade. Se a base é boa, ele acelera a performance. Liderança biológica começa na rotina invisível. Se seu corpo está em guerra diária, nenhuma molécula resolve. Agora vamos falar a parte que quase ninguém fala: autoimagem. Você pode melhorar fisicamente, mas se internamente você ainda se vê muito cansado, desorganizado, indisciplinado, você volta. Porque o cérebro sempre busca coerência com identidade. Resultado físico sem reconstrução mental vira sabotagem silenciosa. Você começa a melhorar, mas daqui a pouco você começa a ter aqueles pensamentos: eu sempre volto, isso não é sustentável, eu não sou o tipo de pessoa para isso. É inconsciente, mas você prova que está certo. E isso não é hormonal, é identidade desalinhada. E se você não acredita que merece, você destrói aquilo que você conquista. A mudança hormonal exige maturidade emocional. Não tem jeito. Agora eu quero te fazer uma pergunta real. Por que você quer usar hormônio? Para ter energia? Para te emagrecer? Para se sentir mais jovem? Ou para fugir da responsabilidade de reorganizar a sua vida? Se isso é consciente, ele pode ser um extraordinário, mas se for uma fuga, vira dependência sofisticada. Eu quero te dizer uma coisa: a ferramenta usada sem direção vira vício elegante. Tem duas coisas na sua vida: a sua saúde e a sua liberdade, já dizia minha mãe. Se você perder uma dessas duas, você compromete as duas. Protocolo sem consciência pode comprometer as duas coisas. Inclui a sua decisão. Agora eu quero te explicar um pouquinho da estrutura antes de um protocolo, certo? Vamos organizar isso? Se você vai usar o recurso hormonal, faça isso
direito, primeiro procura um médico. Mas antes disso, o primeiro passo é ajustar o seu ambiente. O sono consciente, treino mínimo diário, luz natural pela manhã, água como sistema, não como obrigação. Lembra de uma coisa aqui, ó, a espiritualidade começa cuidando do teu corpo. Passo número 2, mude o ambiente alimentar. Ir ao mercado e comprar o mesmo padrão antigo, enquanto aplica hormônio, é incoerência total, gente. Ambiente errado anula a intervenção certa. Passo número 3, reconstrua a identidade. Você não está em tratamento, você está em reconstrução. Recomeço exige postura, não só protocolo. Peptídeos são incríveis, protocolos são poderosos, mas apenas para quem tem consciência de recomeço. Hormônio não substitui disciplina, sono, treino, clareza relacional e direção de vida. Recurso acelera, mas a estrutura sustenta. Se você alinhar o corpo, a mente, a emoção, as relações e a direção, o protocolo vira alinhado. Se não alinhar, vira gasto. Você pode investir em exame, pode investir em peptídeo, pode investir em protocolo, mas se não investir em estrutura, vai continuar cansado. Hormônio não substitui a estrutura de jeito nenhum. Estrutura transforma o hormônio em performance sustentável. Entende? Eu quero te dizer uma coisa. Volta para o eixo, organiza o teu corpo, alinha a tua mente, define a tua direção e então, se necessário, use recurso, mas usa com maturidade. Se você quiser reorganizar a sua estrutura antes de buscar atalhos, entre no processo do Sistema Eixo. Aqui não trabalhamos com milagre, trabalhamos com maturidade. Volta pro eixo.